Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Várias pessoas estão me perguntando uma vez atrás da outra vez por que elas não estão vendo lucro, como é que elas fazem para crescer. Na verdade, não é que você não tenha lucro, e aí eu vou te contar uma história bem legal aqui que vai te abrir os olhos para que você possa entender quando o lucro vem, né? Não é que você não tenha lucro, é que você, para crescer, você tem sempre que estar reinvestindo o seu lucro. E aí é uma bola de neve. Quanto mais você reinveste, mais clientes vêm. E quanto mais, você continua reinvestindo, maior vai sendo o seu negócio, maior vai sendo o número de produtos. E aí, quando você precisa tirar alguma coisa para você, sempre tire o mínimo para sobreviver. Tirar o mínimo para sobreviver. E invista o máximo para quê? Para que você possa crescer. E aí, quando você perceber, com o tempo, você vai estar grande, gigante. E aí, o segredo é esse. Tire o mínimo para sobreviver e reinvista o máximo para crescer. Existe uma historinha, uma história real em relação à Amazon, né? Que hoje é o homem mais rico do mundo, vamos chamar assim, né? Em 1998, 1997, né? Um repórter ele visitou uma pequena companhia, chamava-se Amazon, né? E como é que pode dizer? O repórter ficava meio que assim preocupado, ficava desconfiado. Como é que aquele cara, o Bezos, né, estava conseguindo crescer tanto na sua empresa? Mas aí existiam alguns fatores, como esse, por exemplo, ele sempre fechava no negativo. E aí a empresa dele se valorizou muito, né? E aí, uma das características, né, do dono da Amazon era que ele estava à frente do seu tempo, né? E ele fazia coisas que ninguém fazia. Naquela época lá, 1997, 1998, ele vendia CD e livros pela internet. Hoje ele vende de tudo, vende até comida e tem uma parte de varejo dentro da sua loja. Olha que interessante, ele está entrando com muita força aqui no Brasil. Mas só para vocês terem ideia, ele já mexia, já conseguia mexer com algoritmos, coisas que o Facebook, o Google vem fazendo hoje. E ele mexia com esses algoritmos exatamente para quê? Para cada vez mais alavancar vendas. Hoje você também tem que estar à frente do seu tempo, o que o seu concorrente não faz, né? E aí, vamos chamar assim, né? O repórter foi lá, viu aquilo tudo e olhou lá o escritório dele, não tinha luxo nenhum, não tinha nada, tipo assim, extraordinário, era uma coisa simples. E aí, mais uma vez, o que você precisa ter bonito, que você precisa reinvestir, sempre é em produtos, no seu salão, não no seu escritório, não nos seus bens pessoais. E aí é onde muitas pessoas erram. E aí, nessa entrevista, né, o dono da Amazon, Bezos, ele falou que o foco dele era a satisfação do cliente. Então, se o seu foco é a satisfação do cliente, você tem toda a possibilidade de crescer de uma forma exponencial, como aconteceu com Bezos, tá? E aí, o que ele focava nesse caso? Ele tirava o mínimo para sobreviver e investia o máximo para crescer. E aí, ele naquela época, vamos chamar assim, ele era pobre, mas com essa mentalidade, ele conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu aumentar o seu sortimento de produtos cada vez mais. Então, quantos produtos você tem? Será que você está disposto a fazer um sacrifício em tirar agora o mínimo para sobreviver e investir o máximo para crescer? Ele fez isso. Hoje ele é o homem mais rico do mundo. E eu vou contar mais alguns detalhes dessa historinha lá do Bezos, da Amazon, que serve como exemplo para todos nós.
E aí uma das outras coisas que ele fez, que o Mercado Livre vem fazendo hoje de forma massiva, é fazer o quê? Aumentar o seu sortimento. Quanto maior o número de produtos, maior o seu faturamento. E quanto mais rápido você entregar, quanto mais rápido você atender o seu cliente, mais rápido é o seu crescimento. E aí, nessa hora que ele explicou isso lá para o repórter, ele simplesmente falou o seguinte: ó, eu não preciso de luxo para sobreviver, eu não preciso de ter um escritório refinado. Então, isso surpreendeu muito exatamente aquele repórter. Por quê? Ele falou assim: cara, esse cara é maluco, pô, chega lá um cara lá no escritório dele, não tem nada, né? O cara tá fechando em negativo, como que isso acontece, né? E aí o que ele fez? Esse mesmo repórter foi lá, entrevistou um consultor de mercado ou um analista de mercado financeiro, e como é que essa empresa que estava gerando, podemos dizer assim, um caixa negativo, um prejuízo, na época, em 1997, 98, ela gerava em torno de quase 99, 98 milhões de prejuízo, mas a empresa tinha se valorizado mais de 1000%, ou seja, dando prejuízo e valorizando 1000%. É porque, na verdade, tudo que era lucro, ele reinvestia na empresa. Ele estava focando em aumentar o número de produtos, focando em aumentar a sua logística, focando no cliente. E aí esse analista, ele simplesmente respondeu a esse repórter. Ele falou assim: olha, ele está investindo para colher fruto. E aí esse analista falou assim: agora não é hora de dar lucro. Hoje não é hora de dar lucro. Se você está pensando em abrir uma empresa, se você está pensando que você quer um negócio para te dar lucro agora, cara, você está pegando a árvore e querendo arrancar as folhas, os galhos, isso não vai dar certo. E aí, mais uma vez, esse analista falou que ele estava investindo, reinvestindo o máximo para colher quando? Os frutos no futuro. Não era hora dele colher o fruto. E aí ele ficou muito indignado, esse jornalista, né? E ele falou assim: você não acha estranho o valor dessa empresa Amazon, né? Tá muito maior do que a Sears? Ou seja, naquela época, em 1997, 98, a Amazon já era maior do que a Sears em 20%, mesmo com um prejuízo de 98 a 99 milhões que acontecia de dólar naquela época. E aí o analista respondeu de uma forma, podemos dizer assim, curto e grosso. Ele falou assim, que o dono lá da Amazon não está focando no futuro, tá? A Sears não está focando no futuro, a Sears não tem futuro. E a Amazon tem um potencial de crescimento que a Sears não tem. E aí a pergunta que eu te faço, hoje, você talvez esteja abrindo seu negócio. Será que a sua empresa tem um potencial de crescimento maior? Será que você está focando no futuro e o seu concorrente não? E será que esse analista acertou lá em 1998, 97, falando que a Amazon estava focando no futuro e a Sears não? A gente sabe, né, que a Sears ela fechou, né, e a Amazon hoje é uma gigante, né, o Bezos, né, dos homens mais ricos do mundo, né? E aí, se a gente for voltar 22 anos depois, tá? Então, você quer uma empresa para tirar lucro agora ou você quer uma empresa para tirar lucro 22 anos depois? Obviamente que se você reinvestir, você pode tirar um pouco antes de 22 anos. Mas, aquele analista de mercado, ele estava muito certo, sabe por quê? Porque o que aconteceu? A Amazon hoje vale 1,5 trilhões de dólares. Só no ano passado, ela gerou quase 21 bilhões de lucro. E o Bezos hoje é o homem mais rico do mundo.
E o que aconteceu? Anos atrás, a Sears simplesmente faliu, como eu já falei. E aí, o repórter ficou com dor de cotovelo. Em falar nisso, meus dois cotovelos estão machucados. Então, qual é a lição que a gente tem que tirar disso tudo, né? Muitas pessoas mandando mensagem para mim, como é que eu faço para crescer? Quando é que minha empresa está dando lucro? Eu não estou vendo o lucro da minha empresa. Então, a importância é você investir no futuro. Você está investindo no futuro? Você está olhando lá para frente? Você tinha R$1.000 em estoque, hoje está com 2.000. Então, o seu lucro está no seu estoque, você está crescendo. A Amazon cresceu por muitos anos no negativo. Mas por quê? Porque ela sempre reinvestia tudo aquilo que era lucro. Para quê? Para que ela, com certeza, crescesse. Então, se a gente visse, né, qual é a diferença entre você e o seu concorrente, entre você e o concorrente mais próximo? Será que você tem um foco total no cliente? Será que, por exemplo, infelizmente, eu vou dar uma ideia para vocês. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que abrem os seus negócios e aí depois ficam postando nas redes sociais que trocou de carro. Nada de errado com isso, isso é ótimo. Que está tomando a sua cerveja, mas o seu cliente também está vendo isso. Isso pega mal. E se você usa esse telefone, e muitos deles são comerciais, misturando a sua vida pessoal com a sua vida empresarial, isso acaba não dando certo. Por quê? Porque você tem que ter o foco completamente no seu cliente. E aí foi o que o Bezos fez. Ele tinha foco total no cliente. E aí o que ele fez? Ele também começou a usar a tecnologia para ser cada vez mais assertivo nas vendas. Eu já coloquei alguns vídeos aqui para você parar de utilizar a etiquetadora, passar a utilizar o quê? A tecnologia para precificar as coisas. Porque você vai ter muito mais velocidade em precificar um produto num dia, no outro dia ele está 10 centavos mais barato, no outro dia ele está 20 centavos mais caro. E aí com isso você consegue ser muito mais assertivo nas suas vendas. Você vai ver que com essa tecnologia, né, de você precificar lá, ter um app no seu celular, né, você vai conseguir ver quantos produtos você vendeu, qual é a sua margem de lucro. E aí você também vai conseguir ter uma estrutura, talvez operacional, muito mais enxuta, muito mais eficiente. Você vai ter uma logística para fazer as entregas diferenciada dos seus concorrentes. E quando você consegue fazer isso tudo diferente, não igual, a sua tendência é crescer, é ter lucro ao longo prazo. Por quê? Porque você não está interessado em, podemos dizer assim, né, crescer para ter lucro imediato. E aí, será que poderia, né, no seu caso, você fazer isso? É algo que você tem que pensar. Agora, nós não precisamos ser hoje visionários brilhantes, né, como talvez lá o dono, né, da Apple, o Bezos, né, o Bill Gates, né, que são pessoas, podemos dizer assim, de tecnologia, né, mas nós podemos pegar essas informações que nós temos hoje e acreditar que se nós fizermos o trabalho, né, de gastar o mínimo possível com a gente e reinvestir o máximo, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, você já vai estar com uma empresa gigante te dando lucro para você poder ter conforto. E aí existe um grande diferencial. Muitas pessoas, por exemplo, aí eu falei um pouquinho atrás de você comprar um carro zero, um carro novo, né? Será que você tem dinheiro agora para comprar um carro novo? Muitas pessoas pagam para ter um sonho, ou seja, elas entram numa prestação e às vezes um carro que custa, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, passam a custar o dobro do preço, porque ela quer pagar 500 reais por mês.
só para ter o benefício, né, o privilégio de ter um carro. Então ela está pagando para ter um sonho agora e está se, podemos dizer assim, aprisionando de não ter uma vida confortável depois. Por quê? Porque ela está gastando dinheiro com juros. E às vezes até mais, às vezes um carro que custa 30 mil, você paga 90 mil para pagar na parcela. Então isso não é inteligente. Por que não é inteligente? Porque você está pagando para ter o teu sonho agora. Mas quando for mais tarde, na verdade você não vai realizar. O que você pode fazer é juntar o seu dinheiro para ter uma loja melhor, para ter o seu carro, para ter a tua casa. E quando você tiver esse dinheiro, você vai comprar o seu sonho, que é diferente. Pagar para ter o sonho agora, que você quer viver o teu sonho agora e talvez não seja o momento correto, e aí você vai ter que pagar por isso. E aí quando você junta o dinheiro, você pode comprar esse sonho porque é o momento certo. E aí você economiza aí muitos porcentos sempre. E o que eu acho que vocês têm que pensar hoje é que quanto mais longe, né, vocês tiverem nos seus pensamentos, né, quanto mais vocês puderem adiar os seus planos para poderem comprar, né, não é ficar pagando a prestação a esses sonhos, vocês teriam a oportunidade de ter um crescimento muito, muito grande do seu negócio, do seu mercado. Mas se você quer algo imediato, na verdade, você está sacrificando talvez o seu negócio. E aí, já vi vários casos de pessoas que têm um mercado, talvez pequeno, 100 metros quadrados, e aí está faturando 100 mil reais por mês. Coisa que, na verdade, ela está faturando no mínimo 250 mil, 300 mil por mês. E aí o que acontece? É que essa pessoa, ela preferiu sacrificar o negócio dela em prol da sua vida pessoal antes da hora. E aí o que ocorre? Quando ela encontra um concorrente que está disposto a viver com o mínimo e investir o máximo, é o que acontece. Vou dar um exemplo pessoal meu. Onde eu moro, existe, sei lá, umas 4 grandes lojas de material de construção. Antigamente, eu parava em uma, e aí tem isso. Parava na outra, e aí tem isso. E aí eu perdi meu tempo. Eu cheguei à conclusão que, no meu caso, é melhor ir numa loja que tem tudo, que eu tenha certeza que tem tudo, do que ficar perdendo tempo indo em 2, 3, 4 lojas. O seu cliente, e a maioria dos clientes, pensam da mesma forma. E aí muitos querem ter uma mercearia SOS. Essa mercearia está fadada a quê? À desgraça, ao fechamento. Você pode dar o primeiro passo com podemos dizer assim, com essa mentalidade. O primeiro passo é válido. Mas o que você tem que entender é que se o seu concorrente continuar investindo e ele tiver um espaço maior que o seu, se ele tiver mais mercadoria que o seu, com o passar do tempo ele vai estagnar o seu negócio. Mas nada impede de você abrir um negócio com pouco dinheiro, sendo menor do que o seu concorrente e continuar crescendo. Porque o cliente vai falar assim, cada dia que passa, esse cara aí, ele está reinvestindo, então eu vou ver primeiro por causa da proximidade, talvez por causa do delivery, ele vai primeiro cotar em você, talvez por causa do preço, ele vai cotar em você. Mas se você estagna, a tendência é você começar a perder clientes. É muito interessante essa, vamos chamar assim, essa semântica, tá? Por quê? Porque você abriu, então o seu cliente inicialmente apostou em você. E aí você pergunta para ele assim, o que ficou faltando quando você comprou? Ficou faltando isso. Então você vai lá e compra aquele material, reinveste. E aí outro cliente entra e fala, legal, gostei desse negócio, mas faltou isso. Aí você vai lá e compra. E aí ele na próxima vez que ele encontra um produto e mais aquele que faltou, ele talvez te fale um quarto produto que está faltando. E aí ele volta, porque ele está vendo que você está oferecendo para ele aquilo que ele precisa. Vejo muitas empresas que começam a crescer, que tem um faturamento por 5 anos, mas
passam a não reinvestir no próprio negócio, ou seja, não passam a ter mais produtos, não pensam em ampliar o tamanho da loja, não pensam em continuar com essa loja pequena, porque talvez não tenha espaço do lado, ou comprar um ponto maior. E aí, quando passa 5 anos, mas estava vindo tudo tão bem, mas aí a interrogação, estava vindo tudo tão bem, mas abriu alguém do lado com mais dinheiro, com mais espaço, com mais produto, com mais, podemos dizer assim, vontade de crescer, ou até do mesmo tamanho. Também escuto muito isso. Minha empresa estava faturando esses 5 anos, eu vivi tão bem, estava tudo tão ótimo, o que aconteceu? Eu falei assim, dá uma rodada aí a volta, né? A sua volta. Abriu um fulano ali, mas ele era menor do que eu, mas vai lá ver agora. Caraca, o cara tem mais produtos do que esse cara aí que parou de vender. Por que eu parei de vender? Você parou de vender porque você parou de reinvestir. E aí, o que você tem que sempre pensar é exatamente isso. Você tem que apostar na sua loja. Você acredita em você? Você acredita no seu investimento? Você acredita que se você economizar R$1.000 hoje e recolocar no seu negócio, o seu negócio vai crescer como o Bezos fez lá com a Amazon? Se você acredita, o seu cliente também vai acreditar. O seu fornecedor vai te dar mais crédito. Mas se o fornecedor também está vendo que você vai ficar daquele tamanho o resto da vida, que você não está ampliando o número de produtos, que você não está procurando pensar primeiro no cliente, então tudo começa a desmoronar com o tempo. Alguns demoram 5 anos, outros demoram 1 ano, outros demoram 6 meses para desmoronar. E fala, não entendi por que não continuei vendendo a mesma coisa. Porque é óbvio, se você abrir um negócio, vamos lá, com R$50.000, e você continua com aqueles R$50.000, não colocou mais nenhum produto extra, não botou nada mais, o cliente nota isso. E aí ele fala, essa empresa não está crescendo, eu vou preferir no concorrente. Talvez é um pouquinho mais longe, talvez é um pouquinho mais caro, mas eu não preciso perder meu tempo em 2 caixas, por exemplo. Então, o que eu quero que vocês lembrem hoje, a palavra, vamos chamar assim, do dia da semana, não é que você não tem lucro, é que para você crescer, você tem que reinvestir o seu lucro, tá? E quanto mais você reinveste, mais clientes você tem. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o mínimo para você sobreviver, tá? Não é viver com conforto, é sobreviver. E aí você tem que reinvestir o máximo para crescer. E aí com o tempo, né, quando você perceber, você vai estar grande. E aí sim, você vai ter um lucro extraordinário. Você vai poder ter as regalias que talvez você sonhe. O que você tem que pensar hoje é o seguinte: tire o mínimo para sobreviver e reinvista o máximo para crescer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço.